estado, uma cidade, um programa de televisão recordista de audiência, um apresentador que se tornou fenômeno. Você vai conhecer agora uma história que vai lhe deixar dividido. Um caso surreal. O caso de Wallace Souza. Nascido em Manaus, Francisco Wallace Cavalcante de Souza se tornou popularmente conhecido apenas como Wallace Souza, se tornando um símbolo contra a criminalidade no final da década de 90 e no começo dos anos 2000 no norte do país. Devido ao sucesso do seu programa Canal Livre, o apresentador bateu recordes de audiência e se tornou deputado estadual com o apoio popular amazonense. Quem era Wallace? Em 1979, Wallace entrou na Polícia Civil pelo estado do Amazonas, por onde ficou durante 8 anos até ser expulso no ano de 1987. De acordo com uma investigação da Corregedoria Interna, o Manauara estava diretamente ligado a um esquema de desvio de combustível. Souza recorreu por anos, tendo a decisão anulada apenas no ano de 2009, quando foi inocentado por uma decisão judicial e reintegrado ao quadro da organização policial. Já em 1996, Wallace desenvolveu junto aos irmãos Carlos e Fausto o programa diário Canal Livre, que se tornou um sucesso de audiência nos 2 anos seguintes, sempre manifestando indignação contra as organizações criminosas, popularmente conhecidas como galeras. O molde policial, posteriormente replicado ao longo de diversas regiões no país, não apenas informava sobre as operações de combate ao tráfico, homicídios e sequestros, como obtinha exclusividade de acesso aos locais dos crimes, incomodando até mesmo a poderosa Rede Globo na audiência. Com a constante exposição e fazendo questão de ser um símbolo contra a criminalidade, o Wallace lançou em 1998 sua candidatura para deputado estadual no estado do Amazonas, realizando carreatas, expedições e comícios prometendo o combate ao tráfico e às galeras. O apoio popular não apenas surtiu efeito com sua eleição, mas registrou um recorde nunca antes visto no estado. Sua eleição contabilizou 51.181 votos. Ainda seria reeleito em 2002 e em 2006. O fato que mudou tudo. Guarde este nome: Moacir Jorge Pereira da Costa, vulgo Moa. Certo dia, em uma batida policial contra as drogas, um homem é preso. Conhecido como Moa, ele, ao ser preso, apresentou um nervosismo excessivo. Ao ser questionado, ao ser interrogado, Moa dizia ter fortes ligações com um poderoso cartel criminal e que sua prisão não poderia ser executada, pois seria morto na prisão. A polícia ficou intrigada e, depois de muitos depoimentos e uma negociação muito difícil com Moa, Moacir Jorge Pereira da Costa denunciou diversos crimes envolvendo um esquadrão da morte, que, segundo ele, haviam sido promovidos e mandados por Wallace Souza e seu filho Rafael, de maneira que a equipe de televisão do programa Canal Livre chegasse de maneira antecipada à cena dos crimes. Tentando desacreditar da denúncia de Moa, Wallace disse que jamais se associaria a um traficante. O caso continuou fervendo na imprensa em Manaus. Porém, em um determinado dia, aparece na redação de um jornal algumas fotos misteriosamente enviadas, e nelas
Moa aparecia ao lado de Wallace na piscina da casa de Wallace. As suspeitas que ligaram Wallace com o crime organizado surgiram em 2008, e daí em diante, tudo que acontecia na vida de Wallace se tornava manchete. Informações davam conta que o grupo de extermínio organizado por Wallace causou a morte de 17 pessoas. Além disso, Wallace foi acusado de planejar a morte da juíza federal Jaize Frache. Na época, Wallace afirmou que as acusações seriam um complô político e que não teria contato com Moa. Embora as fotos de confraternização com Moa, Wallace na piscina e do ex-parlamentar ganhassem repercussão na mídia, o deputado negou todas as acusações e por diversas vezes chorou na Assembleia Legislativa do Amazonas, negando todos os crimes a ele direcionados. Moa chegou a ser transferido para o presídio de Catanduvas, no Paraná. A mulher de Moa, Mari Teresa Ramos de Albuquerque, declarou na época que recebeu R$5.000 de Wallace para ela e o marido declararem que a acusação de que o parlamentar comandava um grupo de extermínio foi feita por meio de tortura. Moa foi morto em 2017 durante o massacre com 56 mortos no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Combahee. Rafael, filho de Wallace, também acusado de participação e execução dos crimes, foi preso em 2009 pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico, porte ilegal de armas e munição de uso restrito. Ele foi acusado de matar o traficante Cleomir Pereira Bernardino, o Caçula. Atualmente, ele cumpre pena em regime semiaberto. O início da queda. Em junho de 2009, a Assembleia Legislativa decidiu por unanimidade investigar o deputado Wallace Souza por quebra de decoro parlamentar. Em determinado episódio, o político chegou a depor de Maca, a comissão de ética na ALE. O fato ocorreu depois de Wallace ser internado com dores no fígado. Ele foi cassado em outubro de 2009 com votos de 16 deputados. Naquele mesmo mês, o Wallace teve a prisão preventiva decretada pela Justiça pelo crime de associação para o tráfico. Souza foi dado como fugitivo e 50 policiais civis foram deslocados para cumprir o mandato de prisão. O parlamentar se entregou no dia 9 de outubro e foi levado ao 1º Batalhão de Choque da Polícia, onde o próprio filho ficou preso por um período e depois foi transferido para o Combahee. Quase 10 anos depois, os irmãos dele, Carlos Souza e Fausto Souza, também foram condenados a 15 anos de prisão pelo crime de associação para o tráfico. Wallace foi internado naquele ano no Hospital Beneficência Portuguesa em decorrência de problemas pneumológicos. Em fevereiro de 2010, teve uma piora no quadro de saúde após uma infecção hospitalar e depois foi liberado para ir para casa. Entretanto, foi internado novamente no mês seguinte por insuficiência hepática crônica e transferido para São Paulo. O ex-deputado foi preso por agentes federais no Hospital Bandeirantes em abril de 2010. Wallace morreu em julho de 2010, vítima de uma parada cardíaca. A investigação. Após a prisão de Moa e suas denúncias, uma força-tarefa foi montada em Manaus para tentar desvendar o caso. Várias perguntas eram feitas. Como Wallace conseguia exclusividade sobre os assassinatos? Informações preciosas. Chegava na cena dos crimes minutos após o ocorrido, segundos após o ocorrido. Como os repórteres do programa Canal Livre tinham detalhes do ocorrido sem nem ao menos ter conversado com o IML, com a perícia. Em certo fato, um homem queimava na mata e o repórter já chegou dando detalhes do sexo, do método executivo e da hora. Todas as informações passadas agora vieram da força-tarefa montada para a investigação de Wallace. Lembrando, todas as acusações são desmentidas pela defesa, porém,
são de acusação da Força Tarefa. Por ter imunidade parlamentar, o Wallace não poderia sofrer nenhuma investigação civil. Por isso, a Força Tarefa resolveu investigar seu filho. O filho mais velho de Wallace morava em sua casa, e para pedir um mandato de busca para Wallace não poderia ser executado. O que a Força Tarefa fez? Ela emitiu o mandato de busca para o filho de Wallace, Rafael. Com a chegada da Força Tarefa na casa de Wallace, um grande tumulto foi feito. Porém, foi revistada a casa, foi feita a busca e nela achado munição, uma lista com a morte dos traficantes que foram executados e mais algumas provas que se mostraram para a Força Tarefa suficientes para a acusação de Wallace e de seu filho. Foi o que causou a prisão de Rafael. A vida imitando a arte. No filme O Abutre, um jornalista causava as mortes para chegar primeiro ao local dos acidentes, ao local dos assassinatos. Seria Rafael o causador dessas mortes? Teria Wallace encomendado essas mortes? Infelizmente, essas perguntas, embora tantas e tantas provas tenham aparecidas, não podem mais ser respondidas, pois o Wallace faleceu. Rafael se diz inocente. Moa, o principal acusador, também faleceu, foi executado em uma rebelião. E o Wallace, ao morrer em São Paulo e voltar para o Amazonas, foi enterrado como uma celebridade. Milhares e milhares de pessoas foram dar adeus ao Wallace Souza. A história. Uma história impressionante. Uma história surreal. Cabe a você julgar. Wallace Souza, inocente? Wallace Souza, culpado? Essa é uma história aonde nós jamais saberemos a versão real. Temos o que a polícia diz e temos o que a defesa diz, porém não temos nenhuma prova concreta que o Wallace Souza era culpado.